Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 15 do vestibular para o curso de Direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas 2023, e o tema da aula é função do segundo grau, função quadrática, uma questão muito interessante. Deixar essa aqui para o final, a última questão da prova, e propõe o seguinte: considere o plano cartesiano com coordenadas em metros. Duas partículas A e B começam a se mover simultaneamente. A partícula A está inicialmente no ponto menos 200 e 0 e move-se com velocidade constante igual a 10 metros por segundo ao longo do eixo X no sentido do eixo. Sua abscissa cresce com o tempo. Então vai deslocando aqui no eixo X e a abscissa, o X do ponto, vai crescendo com o tempo. A partícula B está inicialmente no ponto 0 e 200 e move-se com velocidade constante de 5 metros por segundo ao longo do eixo Y. Move ao longo do eixo Y, descendo aqui 5 metros por segundo no sentido oposto ao eixo. Sua ordenada decresce com o tempo. O momento em segundos após o instante inicial em que as duas partículas estão mais próximas é qual dessas opções? Olha que bacana! Vamos imaginar o seguinte: quando é que essas partículas vão estar o mais próximo possível uma da outra? Certamente na origem não é. Por que não é? Porque essa partícula A move-se a 10 metros por segundo, enquanto que a partícula B move a 5 metros por segundo. Então é certo que quando a partícula B chegar aqui, a A já passou. Vou até ampliar um pouco esse gráfico para facilitar a visão. Pense o seguinte: essa partícula desloca-se a 10 metros por segundo. Então ela vai vir, vai chegar a um ponto aqui, onde ela vai estar o mais próximo possível da outra, que ela já vai ter percorrido aquele menos 200 metros, eu vou chamar ela de XB, XA e XB, ela vai ter coordenadas menos 200 mais 10x e 0. Por que menos 200 mais 10x? Porque ela já deslocou uma certa quantidade x aqui para frente e cada segundo ela desloca 10 metros, por isso 10x. Então ela vai deslocar, partindo do ponto menos 200 que está aqui, uma certa quantidade a mais, multiplicada por 10, porque ela desloca 10 metros por segundo. O mesmo ocorre com essa partícula. O tempo vai passar e ela vai descer aqui. Ela vai descer e o ponto que ela vai estar mais próxima da outra, vou chamar essa partícula de YB, suponhamos que aqui seja YA e aqui seja YB. Poderia ser o inverso também, não teria problema. Certo é que essa partícula tem coordenadas 0 para o eixo X e 200 menos 5x para a ordenada para o Y. Por que 200 menos 5x? Porque ela desloca-se a 5 metros por segundo. O mesmo tempo que passou para essa, que eu chamei esse tempo de x, vai ter passado também para essa. Então, menos 5x, porque ela vai estar se aproximando da origem. É esse valor aqui menos o que ela deslocou aqui no sentido da origem. Já essa é mais por quê? Porque ela está distanciando da origem. Suponhamos que ela esteja indo para frente, ela está ficando mais distante da origem. Então, mais. Por que essa menos? Porque ela está ficando mais próximo do zero aqui. Então era 200, mas vai descendo, vai diminuindo. Já aqui, como vai passar do zero, ela vai aumentando. Isso aí dá para a gente resolver usando o tão importante Teorema de Pitágoras, que fala assim, que a distância ao quadrado, que a hipotenusa ao quadrado, que é a distância que eu quero, é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse cateto 200 menos 5x, que é a altura aqui, ó, do YB, mais esse cateto aqui ao quadrado, que é da origem até esse ponto XB, que é menos 200 mais 10x ao quadrado. Aqui tem gente que já decorou, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como tem gente que ainda não decorou, e eu não aconselho ninguém a decorar, faz o chuveirinho. Primeiro pelo primeiro, que dá 40 mil. O primeiro pelo segundo, 200 vezes 5 dá 1000, 1000x. O segundo pelo primeiro, 5x vezes 200 dá 1000x negativo, porque aqui é menos.
E o segundo pelo segundo, menos por menos, mais 5x vezes 5x, 25x. Trazendo aqui o de maior expoente para o início, 25x², juntando esse com esse, 2000x negativo, esse é menos, mais 4000. E agora eu vou fazer essa parte aqui desse em azul, que é desse cateto aqui do x. Só abrir um espaçozinho aqui e vou pegar esse segundo e elevar ao quadrado. Veja que eu peguei o parêntese duas vezes, porque qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então 200 vezes 200, que dá 40.000. 200 vezes 10, que dá 2.000. Negativo, né? 10x vezes 200, 2.000 negativo. E 10x vezes 10x, 100x². Reduzindo os termos semelhantes, trazendo de maior expoente para o início, 100x², menos 2.000x com menos 2.000x, menos 4.000x, mais 40.000. Vou agora juntar esse resultado a esse aqui, ó. Juntando os x ao quadrado, 25x² com 100x² vai ser 125x². Juntando 4.000x negativo com 2.000x negativo, 6.000x negativo. Juntando 40.000 com 40.000, 80.000. Então o A vale 125, o B vale menos 6.000 e o C 80.000. Por que eu estou tirando o A, o B e o C aqui? Porque trata-se de uma função do segundo grau e o que a gente quer nessa função do segundo grau é o ponto de mínimo. Por que é o ponto de mínimo? Veja bem, se eu pegar esse ponto de mínimo, ele expressa a menor distância entre esses dois pontos. Então, essa altura aqui que eu quero, a altura y, que é a distância de mínimo dos dois. Agora, se eu pegar aqui o vértice y, eu acho pela fórmula y do vértice é igual a menos b sobre 2a. Ou seja, menos daqui vezes menos daqui vai dar mais 6.000 sobre 2 vezes a. 2 vezes 125, 250. E se você dividir 6.000 por 250, 2 vezes 250, 500. Para esses 600 aqui, 100. Desce um zero, 4 vezes 250 dá 1.000, para 1.000 nada. Então aqui o vértice mínimo é 24. Então o tempo que essas partículas levam para estarem mais próximas uma da outra possível são 24 segundos. Vamos voltar lá à questão inicial, né, e marcar aí 24 segundos. É o mínimo da função, é a distância mínima que uma partícula vai se encontrar da outra, ok? Espero que você tenha gostado e olha, para assistir a correção de todas as questões dessa prova, que são questões interessantíssimas, com elas você pode assimilar muitas habilidades que são cobradas aí nos melhores vestibulares, que são cobradas no Enem, nos concursos públicos. Para assistir, basta clicar na playlist aqui no canal Matemática Simples e Prática. Aprender, se preparar, é o melhor caminho para quem quer vencer. E eu ofereço a você aqui no canal Matemática Simples e Prática centenas de videoaulas, todas elas feitas com muito carinho. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.